Fala meu aluno, fala minha aluna, tudo bem? Então aqui de novo, vamos começar um tópico agora falando sobre provas no processo penal. Provas, quando nós estudamos provas no processo penal, o tema prova está no seu edital, se não vier especificado, você tem que estudar, dividir ele em dois momentos. Tem teoria geral da prova e provas em espécie. Então, vamos lá para o quadro. Toda vez que nós vamos estudar provas no processo penal, então eu tenho que fazer essa divisão aqui. Tem edital que ele próprio divide. Ah, eu só quero prova em espécie, eu só quero a parte de interrogatório, ou eu só quero parte de teoria geral. Mas você tem que saber essa divisão. Quando nós estudamos o tema provas, quando vem no seu edital, se não especificar, nós dividimos ela em dois momentos. Eu tenho a teoria geral da prova. Dentro da teoria geral da prova aqui, nós estudamos aqui a parte de conceito, provas... tipos de prova, nós estudamos aqui também os princípios da prova, a vedação à prova ilícita, para que você saiba, o ônus da prova. Isso aqui nós estudamos, essa parte aqui, nós vamos estudar do artigo 155 ao artigo 157. Você vê que é pouquinha coisa, tá? Mas é aqui que nós estudamos essa parte da teoria geral. Quando nós formos estudar, na sequência, provas em espécie, é aqui que você vai estudar, por exemplo, interrogatório, perícias. Nós temos uma mudança com o pacote anticrime aqui, que é a cadeia de custódia da prova. É uma coisa que já era executada, mas agora está previsto no próprio texto do nosso Código de Processo Penal. E aqui nós estudamos a partir do artigo 158, tá? Aqui você vai estudar do artigo 158 ao artigo 250, salvo engano. De cabeça, acho que é o 250, 249, 250. É isso aqui que nós estudamos provas em espécie, testemunha, o interrogatório do ofendido, provas periciais, vamos estudar busca e apreensão, indícios, tudo nós vamos estudar nessa parte aqui de provas em espécie. Agora, a teoria geral da prova é a primeira parte que a gente vai estudar. Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo na parte da teoria geral da prova. Nakano, o que eu estudo inicialmente em teoria geral da prova? Primeira coisa, vamos estudar aqui uma perguntinha que sempre vai. Eu vou ser sempre bem objetivo. Você sabe que no curso aqui eu tento ser objetivo da maneira que eu venho trazer para você a informação que vai ser cobrada na sua prova. A gente não está aqui para teorizar, para trazer doutrina muito rebuscada. Não é faculdade de direito, é simplesmente você acertar a questão na prova e entender. Quando a gente trata do tema provas, nós temos que entender o seguinte, qual o conceito, né? Para que serve uma prova, tá? Então, se eu falar para você assim, se você for conceituar, conceito de prova, tentar simplificar o conceito, aí vem, né, nos livros, na doutrina, vem trazer que deriva de uma palavra em latim, probatio, que é trazer ali, produzir um estado de certeza na mente do juiz, né, na convicção do juiz. Então, o que você pretende com a prova aqui? O conceito dela é trazer, tá, produzir, você quer produzir um estado de certeza, ok? Coloca assim, produzir um estado de certeza na consciência, e na mente do juiz. Para isso, um outro tema que você tem que saber que sempre é cobrado em prova é o objetivo, que se confunde com o conceito, e o objeto. Cuidado aqui que eu já vi questão de prova tentando confundir o candidato, o que é objetivo e o que é objeto da prova. O que seria um objetivo? Nós vimos aqui, produzir um estado de certeza e consciência na mente do juiz. Para simplificar o objetivo, você pode colocar assim, obter o convencimento do juiz. Então, o objetivo da prova é que você convença o juiz. Pode colocar, obter o convencimento
obter o convencimento do juiz. Esse seria o seu objetivo. E o que é o objeto da prova? O objeto da prova são os fatos que precisam ser provados. Então, objetivo da prova, obter o convencimento do magistrado. Objeto da prova são os fatos. São aqueles fatos que precisam ser provados, que têm algum questionamento. Esses fatos são o objeto da prova. É bem simples, mas te garanto, quando cai isso em prova, se você não prestar atenção, você acaba errando. Objetivo, obter o convencimento do magistrado, do juiz. O objeto da prova são os fatos que precisam ser provados. Com isso, a banca vai te perguntar o seguinte: todo fato precisa ser provado? Todo fato precisa ser provado, sim ou não? Você vai me responder o seguinte: nem todo fato, Nakano, precisa ser provado. Quais são os fatos que não precisam ser provados? Aqui a banca adora trabalhar com isso daqui. Eu tenho aqui os chamados fatos axiomáticos, O nome é feio, e às vezes quem não tem contato com o direito, talvez não tenha escutado isso. O que seria um fato axiomático? A banca trabalha com esses nomezinhos que sabe que muito candidato nunca viu. O que é um fato axiomático? É aquele fato que não gera dúvida. É aquele fato que eu tenho uma certeza de como ele ocorreu. Pode vir em prova também, para simplificar a tua vida, a fato axiomático, é um fato intuitivo. Ou um fato evidente. Nakano, me dá um exemplo simples. Vamos dar um exemplo de fato axiomático. Imagina que Nakano está vindo de moto para o AEP aqui gravar. Eu estou com a minha moto, vou atravessar a Calama, aqui, quem não conhece Porto Velho, tem a Jorge Teixeira, que é uma avenida aqui, que é inclusive uma BR federal, né, uma rodovia federal, ela atravessa a cidade. Eu estou vindo pela Avenida Calama, que vai atravessar a BR, a rodovia Jorge Teixeira, e no momento eu acelero no sinal amarelo. Geralmente você faz o quê? Freia? A atenção? Não, né? Você acelera porque dá tempo de passar. No que eu acelero, vem um caminhão, passa o sinal vermelho e atropela. E o caminhão passa por cima de mim, minha cabeça fica de um lado, meu tronco do outro, e minhas pernas ficam lá no Botafogo. Pergunto para você: precisa fazer uma perícia para descobrir a causa da minha morte? Ou a causa da minha morte é evidente, é intuitiva, é um fato axiomático, foi decorrente de um acidente automobilístico que o caminhão me cortou em 3 pedaços? Perceba, isso não precisa provar que o Nakano morreu decorrente de um acidente de automobilístico, um caminhão atropelou ele. Você vê que é um fato evidente. Aí o perito chega lá e fala: eu quero fazer o exame agora, abrir aqui o Nakano para descobrir a causa da morte. Desnecessário, porque isso é um fato axiomático. Qual é o outro fato que não precisa ser provado? Nós temos os chamados fatos notórios. Fatos notórios. O que seriam os fatos notórios? São aqueles fatos digamos, que todo mundo sabe. Por exemplo, preciso provar que dia 25 de dezembro é Natal? Preciso provar, imagina que o presidente da República sofre um crime contra a sua honra, aí a pessoa fala assim: mas eu quero que prove que Jair Messias Bolsonaro é o presidente da República. É necessário? Não, é um fato notório, de conhecimento de todo mundo. Então, datas comemorativas, por exemplo, o presidente da República, é um fato que eu não preciso provar, porque é um fato notório. Outro fato que independe de prova
são chamados fatos inúteis. Fatos inúteis. Imagine que durante um processo por crime de homicídio, o advogado pergunte para mim: Nakano, qual é a cor de roupa que você gosta? Imagina que eu estou sendo acusado de um homicídio. O advogado, ou o promotor, ou alguém pergunta, quer saber qual é a cor que eu mais gosto. Isso é um fato que corrobora alguma coisa com o homicídio? Não. Então é um fato inútil, não precisa ser provado. Fatos inúteis, aí fica bem claro. Nós temos aqui aí um tópicozinho que cai bastante, que são as chamadas presunções legais. Nakano, o que são essas presunções legais? Presunções legais são quando o próprio legislador, tá, é um juízo de certeza que decorre da própria lei. Perceba, coloca no seu caderno. Presunção legal é um juízo de certeza que decorre da própria lei. Então, a própria lei te dá uma certeza. E aqui nós temos que dividir essas presunções legais em duas. Eu tenho as presunções legais absolutas e eu tenho as presunções legais relativas. Presunção legal absoluta é aquela em que não admite prova em sentido contrário. Não estou entendendo, Nakano, preste atenção. Eu estou falando que presunção legal é uma certeza que o legislador já criou para você na própria lei, tá? Presunção legal nada mais é que um juízo de certeza criado pela lei. Quando o legislador disse assim: olha, o menor de 18 anos, ele é inimputável. O que ele está querendo dizer? Se um menino de 17 anos, 11 meses e 30 dias matar uma pessoa, ele não pode responder criminalmente pelo crime de homicídio. Por quê? Porque o legislador colocou na lei que menos de 18 anos, menor de 18 anos é inimputável. O que é inimputável? É uma excludente de culpabilidade, que significa que ele não tem capacidade de entender o que ele está fazendo no caso concreto. Então, o que é uma pessoa inimputável? Aquela pessoa que não tem a capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Beleza? Perceba que não adianta você querer provar para mim ou querer provar para o juiz que aquele menino de 17 anos e 30 dias, ele tem capacidade de saber o que ele está fazendo. Mas Nakano, aquele moleque é super inteligente, tem um QI fora do normal, ele sabe tudo. E daí? Se você olhar, ele é menor de 18 anos? É. Então ele é inimputável. Isso é uma presunção, ou seja, um juízo de certeza criado pela lei. E neste caso é absoluta. Não admite prova em sentido contrário. Então, quando a gente fala que ela é absoluta, é que não admite prova, em sentido contrário. Tranquilo? Presunção legal absoluta, que é de certeza, um juízo de certeza criado pelo legislador absoluta, não admite prova em sentido contrário, então não adianta você querer provar para mim ou provar para o juiz que aquele moleque de 17 anos sabia o que estava fazendo, porque o legislador falou que ele é inimputável. E a Constituição também já disse. E o que seria uma presunção legal? Então, um exemplo que eu vou dar aqui, só para a gente... Coloca aqui, ó, menor de 18 anos. Ele é inimputável. E o que seria uma presunção legal relativa? É a situação em que admite-se prova em sentido contrário. Perceba, o legislador disse pra gente que também pode ser um excludente de culpabilidade se um maior de 18 anos, imagina que uma pessoa maior de 18 anos que comete um crime. Em tese, ele tem culpabilidade. Só que, no decorrer do processo, a defesa pode provar que esse maior de 18 anos, no momento da prática do delito, ele estava completamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Por exemplo, ele pode estar bêbado, ele pode alguém ter forçado embriaguez decorrente de força maior, o caso fortuito, por exemplo, é uma causa que exclui a culpabilidade e
a pessoa mesmo maior de 18 anos não vai poder ser responsabilizada pelo aquele crime. Perceba, é relativa por quê? Porque eu posso provar o contrário. Então, presunção legal relativa é aquela que admite prova em sentido contrário. Agora, toma bastante cuidado com o seguinte. Vamos dar um outro exemplo aqui. Presunção legal absoluta. Felipe, uma pessoa menor de 14 anos que sofre um crime de estupro, nós entendemos que essa pessoa, esse tipo de crime é um estupro de vulnerável, correto? Tá. Eu preciso provar que se cometer crime contra menor de 18 anos, menor de 14 anos é estupro de vulnerável? Não, porque a própria lei já disse, é uma presunção legal absoluta. Agora, eu preciso provar que aquela pessoa que sofreu o crime, aquela criança, ela tem menos de 14 anos? Preciso. Então perceba, a presunção legal absoluta não depende de prova. Mas se eu tiver um outro elemento, eu preciso provar. No caso aqui, eu tenho que provar que a criança realmente é menor de 14 anos. Entenderam essa parte? Se a presunção legal absoluta, ela não preciso provar, não adianta eu querer provar nada ao contrário, eu não preciso nem provar isso. Não, presunção legal está na própria lei. Agora, o fato que gera essa presunção legal, sim, aí isso eu vou ter que provar. Então, no caso, eu vou ter que provar que aquela criança é menor de 14 anos. Eu não preciso provar que isso é estupro de vulnerável, porque a própria lei já disse. Tudo bem? Seguindo. Eu também, em regra, não preciso provar o direito. Como assim, Nakano? Não preciso provar o direito. A regra é que o juiz sabe da lei, sabe dos direitos que você tem. Você não precisa provar para o juiz que eu tenho o direito disso, porque a Constituição permite, o Código... Não, não precisa. Excepcionalmente, você vai ter que provar o direito que você alega. Quando? Por exemplo, não tem como a gente exigir que o juiz saiba todas as leis do país. Ah, se tem uma lei municipal que me garante um direito. Então, eu vou ter que provar que essa lei existe e que ela está em vigência. Se eu alego que um direito, que um Estado emitiu, publicou uma lei, que essa lei me garante um direito, não tem como eu exigir que o juiz saiba todas as leis de todos os estados do país. Neste caso, eu vou ter que provar para o juiz que esse direito existe e que está em vigência, assim como o direito internacional. Então, a regra é que o direito eu não preciso provar. Se eu tenho direito previsto na lei, o juiz tem a obrigação de saber. Excepcionalmente, então eu só vou colocar aqui a exceção, excepcionalmente, você vai ter que provar. E o que eu tenho que provar excepcionalmente? Você tem que provar direito municipal, direito estadual ou direito internacional. Só cuidado com nomenclatura, tá? Pode vir na sua prova. Vamos lá. Como é que pode vir na sua prova direito internacional? Pode vir como direito alienígena. Se falar direito alienígena, o legislador está querendo que você saiba que é sinônimo de direito internacional. Então, se eu alego que o Japão tem uma lei que me garante o direito, e eu estou alegando isso no país, eu vou ter que provar que esse direito existe e que está em vigência. Beleza? Porque não tem como exigir que o juiz saiba todas as leis do mundo. Tranquilo? Essa parte aqui eu acho que ficou de boa. Meu monitor, entendeu? Dúvidas? Brasil. Tá entendendo? Tá de boa. Vamos lá. Olha só, o que eu fiz? Alguns desses tópicos aqui não são tão cobrados, tá? É uma parte introdutória essencial, a gente precisa ver para que você entenda o contexto geral. Então, o que eu faço aqui? Eu coloco questões de várias bancas diferentes para que você veja como que é cobrado, beleza? Então, vamos lá. Olha a primeira questãozinha aqui. A respeito das provas processuais, é correto afirmar que fatos axiomáticos são aqueles que dependem de prova. Certo ou errado? Fala para mim, meu monitor. Ele falou e aí eu olhei para ele, ele volta atrás, o cara fica com medo. Errado por quê? Acabei de falar que ato axiomático
não depende de prova. Fato axiomático, ó, todos esses fatos aqui que eu coloquei, axiomático, notório, inúteis, as presunções legais, o direito, em regra, não precisa, excepcionalmente sim. São fatos que não precisam, que independem de prova, ok? Então, questãozinha errada, fácil. Vamos lá. Olha essa daqui. Quanto aos atos probatórios, é correto afirmar que os fatos axiomáticos ou intuitivos e os fatos notórios independem de prova. Você vê como que caiu? Que eu isso aqui para promotor de justiça. Olha só, questão para promotor de justiça. Certinho, né? Vamos lá. Olha só, Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Acerca do objeto da prova, assinale a opção correta. Os fatos são objetos de prova e nunca o direito, pois o juiz é obrigado a conhecê-lo. O juiz é obrigado a conhecer o direito? Em regra sim, mas não todas as leis do país. Os fatos axiomáticos dependem de prova. Olha como é que cai. Então, é bem simples como que cai isso. C. Presunção legal é a afirmação de que a lei... é a afirmação da lei de que um fato é existente ou verdadeiro, independente de prova. Tá certo até aqui? Se a gente pegar até aqui, ó. Presunção legal é a afirmação da lei de que um fato é existente, ou seja, o fato existe ou ele é verdadeiro, e independe de prova. Tá certo isso? Até aqui, perfeito. Entretanto, o fato objeto da presunção legal pode precisar de prova indireta, ou seja, pode ser necessário demonstrar o fato que serve de base à presunção, que, uma vez demonstrado, implica que o fato probando, objeto da presunção, considera-se provado. A questãozinha é boa, ela é bem... caiu para escrivão de polícia. Você vê, é uma questãozinha já de 11 anos, mas é uma questão excelente para questão de estudo mesmo da matéria. Vamos ver o resto, a gente volta nela depois. No processo penal, os fatos não impugnados pelo réu, fatos incontroversos, são considerados verdadeiros? Cuidado, tá? No processo civil pode se considerar como certa essa questão, mas no processo penal, não. Tá? No processo penal, os fatos incontroversos não são considerados verdadeiros. Letra E. As verdades sabidas dependem de prova. O que vocês marcariam? O que você marcaria, Felipe? C, né? O que é a C? É o que eu acabei de explicar quando eu falei para vocês do estupro de vulnerável. Eu acabei de falar que estupro de vulnerável, a lei diz que se é menor de 14 anos, não adianta querer provar que aquela menina menor de 14 anos, ela já pratica sexo de maneira contumaz. Ela já é praticante de sexo e ela sabia o que estava fazendo. A lei diz, é menor de 14 anos, é inimputável. Não me interessa querer dizer que ela já sabia que era fazer sexo. Por quê? Porque a lei diz que menor de 14 anos é inimputável, e neste caso aqui, menor de 18 anos é inimputável, e menor de 14, no caso do crime de estupro, é um crime contra vulnerável. Agora, o fato que gera a presunção legal, ou seja, menor de 14 anos, eu tenho que provar, correto? Vou ter que provar que aquela pessoa que sofreu o crime de estupro, ela tem menos de 14 anos, para que aí sim gere a presunção legal do estupro de vulnerável. Beleza? Então, questãozinha muito boa. Vamos lá. Volta para mim. Ah, tem mais uma. Olha só, no processo penal, joga lá. O ônus da prova. Quando você estuda isso aqui, ó, ônus da prova. Nós temos que avaliar o artigo 156 do CPP, tá ok? Nós temos que estudar o artigo 156 do Código de Processo Penal. Mas já vou trazer à tona aqui uma discussão que vai ocorrer agora. Na doutrina já está muito acalorada essa discussão, mas é em relação ao artigo 3º A. O artigo 3A, que foi incluído com o pacote anticrime, com a lei 13.964, que o artigo 3º A, ele traz o quê? Que é o nosso processo penal agora,
já era, né? A gente já sabia que o nosso processo penal ele é acusatório. A Constituição, ao estabelecer que o MP cabe ao Ministério Público o oferecimento da denúncia, ou seja, o MP é o titular da ação penal, tirando o juiz como protagonista do processo. O terceiro A, agora de maneira expressa, traz para a gente que o nosso processo penal, o nosso processo, ele tem uma estrutura acusatória. Quando nós vamos estudar, entender o que é uma estrutura acusatória, significa dizer que o juiz, ele não pode ser protagonista no processo. O juiz, ele é só, nós chamamos de supraparte, tem as partes, eu tenho a acusação, eu tenho a defesa, eu tenho o juiz que está ali para julgar o mérito, para produzir prova no processo, as provas que as partes produzem e ele vai avaliar. Lembra que a prova, a parte está produzindo para tentar convencer, ou a acusação tenta produzir uma prova sob o contraditório judicial para convencer o juiz que o cara é culpado. Já a defesa vai produzir prova alegando, tentando provar, convencer o juiz que o acusado é inocente. Então, quando a gente fala que o sistema é acusatório, e agora a própria lei expressamente traz que o sistema é acusatório, veda a produção de prova pelo juiz. Então, se a gente fosse um país sério, que fosse seguir realmente a lei, o que a Constituição determina, o juiz não pode ser protagonista, o juiz não poderia produzir prova de ofício. Mas mesmo assim, quando nós vamos avaliar o artigo 156, vamos avaliar ele? Eu peguei o texto aqui, ó. Mais uma vez, eu sempre trago isso para vocês. Entra no site do Planalto. Ah, Nakana, eu não sei. Tem muita gente falando, Nakana, onde que eu acho uma lei atualizada? Eu comprei um vadimeco. Cara, não compra vadimeco. Vem aqui, ó. Eu vou até voltar aqui. Eu só faço isso, ó, todo dia. Eu vou lá, digito CPP, aparece o primeiro site que aparece para mim é o Planalto. Eu digito aqui Planalto, pronto. Eu estou na lei mais atualizada. Pode olhar. Artigo 3º A, tá aqui, ó, incluído pelo pacote anticrime, tá? Então tá aqui, incluído, que foi pela Lei 13.964 e entrou em vigor dia 23 de janeiro de 2020. E olha o artigo 3º A, o processo penal terá estrutura acusatória, vedados a iniciativa do juiz na fase de investigação e substituição na atuação probatória do órgão de acusação. Proíbe, então, que o juiz participe na fase de investigação para a produção de provas. Aí você fala assim, tá, Nakana, eu não estou entendendo, já entendi que o sistema agora é acusatório. Cuidado. Apesar de estar lá, nós sabemos que esse artigo 3º A em diante, ele está temporariamente suspenso, tá? Não está sendo aplicado, mas o nosso não deixa de ser, que o nosso processo penal não deixa de ser acusatório, ele continua acusatório. Por enquanto está suspenso. Agora, quando a gente vai lá para o artigo 156, vamos ler ele. Olha só o artigo 156, né? O tópico de provas, como eu disse lá na introdução. Provas começa no 155. No 156, nós vamos trazer aqui, ó. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. Aí ele diz aqui, ó, ordenar, mesmo antes de iniciar a ação penal, se é antes de iniciar a ação penal, está falando durante o inquérito, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Volta para mim, se a gente for respeitar o artigo 3º A, não tem como aplicar esse artigo 156 para inciso 1. Não dá. O juiz não pode atuar, não pode produzir prova na fase de investigação, ok? Não seria possível. Esse artigo 156 estaria implodido. Mas, antes de eu chegar nessa atuação probatória do juiz, eu quero falar para vocês o seguinte, um outro tema. Quando a gente fala aqui do 156, deixa eu colocar ele aqui embaixo. Então, olha só. Quando nós vamos estudar o 156, a primeira coisa que está no texto de lei é o seguinte: a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Então, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer.
incumbirá a quem a fizer. Já a gente estuda aqui essa outra parte, que é a parte da atuação do juiz. Tá, o que eu quero trazer a discussão nesse primeiro ponto aqui? Quando eu falo isso, se você se ater ao texto do 156, o que você pensa? A quem cabe produzir prova? Cabe a parte de acusação produzir prova, cabe a defesa produzir prova. Existe uma discussão doutrinária no seguinte sentido: a prova, o ônus da prova, o ônus de provar é exclusivo da acusação. Por quê? Porque se houver dúvida em relação à culpabilidade ou não do acusado, aplica-se o princípio constitucional do indúbio pro réu. Eu não tenho que provar que eu sou inocente, é a acusação que tem que provar que eu sou culpado. Então, parte da doutrina entende que o ônus da prova é exclusivo da acusação. Outra parte, majoritária, entende que a prova, a outra parte que é majoritária, infelizmente é majoritária, mas ela entende que, como o texto legal diz que cabe a quem a fizer, se a defesa alega que o agente praticou o crime, mas sob uma excludente de ilicitude, cabe a ela, que alegou a excludente, provar a excludente. Já se a acusação está acusando está alegando que o fulano praticou o crime de maneira dolosa, cabe a ela provar que o crime não foi culposo e sim doloso, cabe à acusação. Então, parte da doutrina majoritária, ela entende que a alegação, o direito aqui de provar, cabe a quem a fizer, que é quem alegar o fato. Então, se a acusação alega que o crime foi doloso e não culposo, cabe a ela provar. Se a acusação alega que o crime foi um crime qualificado, uma infração penal qualificada, cabe a ela provar essa qualificadora. Já, se a defesa alega excludente de licitude, excludente de culpabilidade, uma causa extintiva da punibilidade, cabe à defesa provar isso que ela está alegando. Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção. Já caiu em prova a corrente minoritária. Então, a corrente minoritária já caiu muito em prova, dizendo que o ônus da prova é exclusivo da acusação. A defesa não tem obrigação de provar nada, porque existe o princípio constitucional da presunção de inocência. Enquanto não transitar em julgado, o acusado é presumidamente inocente. Se houver dúvida, aplica-se o indúbio pro réu para absolver. Se não tem dúvida, e a acusação tem prova contra isso, prove que o cara é culpado. Agora, a defesa não tem obrigação de provar. Mas se a defesa alega um fato negativo, por exemplo, alega um excludente de licitude, cabe à acusação provar que o fato não é uma excludente de licitude. Não cabe à defesa provar. Mesmo essa corrente sendo uma corrente bem aceita, ela não é majoritária. Tá ok? Então isso que a gente tem que levar para a prova, mas sabendo. Já caiu? Já. E eu trouxe uma questão para provar para vocês que já caiu e eles cobraram a corrente minoritária. Então, eu sei que tem duas correntes. Tá ok? Então, vamos lá, eu vou colocar aqui as duas correntes. Eu tenho aqui uma primeira corrente. O ônus da prova. O ônus da prova é exclusivo da acusação. Eu tenho uma segunda corrente, majoritária, em que diz que o ônus da prova
caberá a quem alegar. Como é que seria, resumidamente, essa segunda corrente? Essa segunda corrente a gente pode resumir da seguinte maneira. Acusação e defesa. A acusação vai provar, por exemplo, tem o ônus de provar a autoria. A acusação tem o ônus de provar a materialidade. A acusação tem o ônus de provar a tipicidade. Tem o ônus de provar dolo, culpa. A defesa, tá? De acordo com essa segunda corrente, ela tem ônus aqui, se ela alega, né, os fatos impeditivos. Tem o ônus de provar as causas aqui excludentes. Seja de ilicitude, seja de culpabilidade, as atenuantes. Se tem uma causa atenuante, se ela alega, ela tem que provar. Beleza? Dentre outros, a tipicidade do fato. Mas eu quero que vocês entendam essa questão. Existe uma discussão doutrinária, primeira corrente. O ônus da prova é exclusivo da acusação. Porque se houver dúvida, absolve, aplica-se o indúbio pro réu e absolve o réu. Segunda corrente, que é a majoritária, entende o artigo 156 ali, o caput, como sendo o ônus da acusação cabe a quem alega. Se alguém alega, por exemplo, se alegar que foi ilegítima defesa, que é uma causa excludente, cabe à defesa provar que foi uma causa excludente. Já para a primeira corrente, nessa situação, caberia à acusação provar que não foi uma excludente. Mas, no Brasil hoje, majoritariamente, essa segunda corrente predomina. Entretanto, já caiu em prova a primeira corrente. Então, você tem que se atentar na hora de resolver a questão, ok? Vamos lá. Poderes instrutórios aqui, quando a gente fala desses poderes instrutórios do juiz. Eu vou puxar daqui, tá? A primeira parte terminou aqui, ó, 156, primeira parte. Vou colocar aqui primeira parte. Vamos colocar aqui a segunda parte? A segunda parte fala o seguinte: sendo facultado ao juiz, ao juiz, de ofício, aí vem o inciso 1 e o inciso 2. E o inciso 1 diz pra gente determinar no curso, né, ordenar mesmo antes da ação penal. Vou só colocar o verbo aqui e a gente vai ler o texto legal para poder discutir sobre ele. Ordenar e aqui determinar. Vamos lá para o texto da lei, essa segunda parte. Joga para mim lá, Felipe. Então, 156 para a segunda parte do caput, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. Aí lá, inciso 1, ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal. Se ele está falando antes de iniciada a ação penal, volta aqui para mim, Felipe. Se há texto legal
está falando antes de iniciar a ação penal, ele está falando no curso do inquérito. Então, ordenar no curso do inquérito policial, volta para a lei, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Então, olha só, o texto da lei permite que o juiz, no artigo 156, inciso 1, ele ordene no curso da investigação a produção antecipada de provas. E ele diz lá, pode produzir provas lá, se for provas urgentes e provas relevantes. E ele traz lá, né, observado a necessidade, adequação e proporcionalidade. Pessoal, preste atenção no seguinte. Eu acabei de falar com vocês que o nosso sistema é acusatório. E esse artigo sempre foi muito questionado na doutrina. Se o nosso processo ele é acusatório, e um processo acusatório diz que cabe ao Ministério Público produzir provas, cabe à defesa produzir as suas provas, o juiz não pode produzir provas. Nós temos o sistema acusatório que ele é diferente do sistema inquisitivo. No sistema inquisitivo nós temos o juiz atuando. Então nós temos o juiz lá inquisidor, é ele que atua, é ele que produz prova. Só que nosso sistema é acusatório, mas infelizmente o nosso processo penal, ele traz vários resquícios de inquisitoriedade. Ou seja, nós vamos ver aqui nas provas em espécie também, vários momentos o juiz produzindo prova de ofício. Isso é um absurdo se a gente for prestar atenção. É um absurdo por quê? Porque o nosso processo ele é acusatório, o juiz ele tem que ficar inerte. O juiz tem que estar observando, ele é uma supraparte, ele não pode tomar parte no processo. Ele tem que observar as partes produzindo prova para que ele possa julgar de maneira imparcial. Infelizmente, mesmo com o artigo 3º-A, e aqui a gente vai ver discussão nos próximos anos, trazendo agora expressamente com o nosso Código de Processo Penal e Acusatório, esse artigo 156 continuará sendo aplicado, utilizando esse jeitinho brasileiro, como diz o professor Nestor Távora, que vão aqui justificar, não, mas a prova era urgente, era relevante, era necessária, foi adequada a produção de maneira proporcional. Mas se a gente for olhar para o nosso sistema acusatório, o juiz não pode atuar no processo. O juiz não poderia atuar no processo. Mas, Nakano, pode. Infelizmente, se a gente se ater ao texto da lei, ele pode. Mas, se a gente olha para o artigo 3º-A, em que traz que o nosso processo tem estrutura acusatória, esse artigo estaria implodido, não poderia mais ser aplicado. Beleza? Mas seu cuidado aqui, nas próximas provas, nós vamos observar muito como que o examinador cobrará a interpretação desse artigo hoje. Já no inciso 2, ele fala lá, no inciso 2, determinar no curso da instrução ou antes de proferir a sentença, então durante o processo, a realização de diligências para diminuir dúvidas sobre ponto relevante. Perceba que o próprio texto aqui, essa reforma foi em 2008, essa parte aqui foi incluída em 2008, ele vai de encontro à Constituição. Porque na Constituição, se o juiz tem dúvida, aplica o indúbio pro réu. Se surge uma dúvida, aplica o indúbio pro réu e absolve. Perceba que o texto legal, o juiz está com dúvida, o que o juiz faz? Manda fazer diligência, porque ele quer saber a verdade. O juiz não pode produzir prova, mas mesmo assim, isso aqui é aplicado. Como é que cai em prova, Nakano? Texto da lei. Garanto para você, texto legal. Entenda o texto, aprenda o que eu coloquei no quadro, leia bastante o texto legal aqui, que a maioria, 90% das questões vai cair o texto da lei. Nos próximos anos pode ser que, com os doutrinadores escrevendo livros, havendo muita discussão, que cobre alguma coisa diferente. Mas hoje, texto legal, beleza?
Vamos lá. Continuando aqui. Deixa eu ver quanto tempo eu tô. Tá. Vai dar pra gente falar mais um tópicozinho aqui. Olha só. Existe um outro tópico que é sistemas de apreciação da prova. Como assim sistema de apreciação da prova? Como que a prova é valorada, apreciada? Então, coloca no caderno de vocês assim, sistema de apreciação de provas. Sistema de apreciação de provas. Nós temos, nem vou passar aqui porque não cai em prova, mas título de conhecimento, sistema pagão, depois foi mais primitivos, né? Sistema pagão, depois sistema religioso, chamado das ordalhas também, um título de conhecimento, assim, até interessante da história. Os sistemas das ordalhas, que na época ali do sistema inquisitivo, que a igreja tinha um poder muito forte, esse sistema religioso de apreciação da prova, olha um exemplo, você deve ter visto em filme isso, o juiz inquisidor lá, o juiz que está avaliando, que está acusando, investigando, acusando e julgando, falava assim, se você se alega inocente, você é uma pessoa inocente, então faz o seguinte, passa em cima dessas brasas aqui, se o seu pé não queimar, você realmente é inocente. Olha que absurdo. Então, não, se o seu pé não queimar, quer dizer que você, se o seu pé queimar, você é culpado. Era um tipo de absurdo e que houve na nossa história. Hoje, no sistema moderno, sistema de apreciação moderno, nós temos 3 tipos de apreciação de prova. Eu tenho aqui o chamado sistema tarifado, ou sistema legal, ou certeza moral do legislador. Então, o primeiro sistema que eu tenho é o sistema legal, ou sistema da prova tarifada, ou sistema da certeza moral do legislador. Ok? Sistema legal, sistema da prova tarifada ou sistema da certeza moral do legislador. O que é esse sistema aqui? Esse sistema é em que o juiz não há liberdade para o juiz avaliar a prova. Ela já vem com um peso, um peso pré-estabelecido pelo legislador. O legislador disse que essa prova vale mais do que outras. Perceba, vou dar um exemplo para vocês. Vou dar uma dica que cai em prova. O sistema acusatório proíbe prova tarifada. No sistema acusatório não se permite prova tarifada. Veda-se a prova tarifada. Aí você fala assim, Nakano, nosso sistema é acusatório? É nosso sistema acusatório. No nosso processo penal tem prova tarifada? Tem. Mas não é proibido? É, mas tem. Vou dar um exemplo. Nós temos o certidão de óbito, por exemplo. Ou para a questão civil da pessoa, se ela é casada, se ela é solteiro, idade, enfim, pede lá as regras da lei civil. O legislador disse o seguinte, existe uma causa, imagina que Nakano está respondendo por um processo criminal. Imagina que Nakano venha a falecer. O falecimento de Nakano, a morte do acusado, é uma causa que extingue a punibilidade. O juiz vai declarar extinta a punibilidade se for provado que o Nakano veio a óbito. Aí eu pergunto para você, como é que eu posso provar que o Nakano veio a óbito? O médico, quando constata, lá no hospital, o médico constata, por exemplo, eu já trabalhei no SAMU, e no SAMU, infelizmente, já salvamos vidas, mas já salvei muita vida, mas infelizmente a gente acabou perdendo muitas vidas também, e faz parte do trabalho. E de algumas 2 ou 3 vezes que eu participei de RCP, de ficar ali 40, 50 minutos fazendo RCP, o médico entubando, colocando adrenalina, infelizmente a pessoa, por causas N situações, a pessoa não sobrevive e vem a óbito.
O médico, quando ele constata o óbito, tem uma guia amarela, talvez é amarela, o meu já faz muitos anos que eu trabalhei, foi em 2013. O médico, ele assina uma guia amarela e entrega para a família. Aquela guia amarela, ele está constatando o óbito, o motivo do óbito da pessoa. Pergunto para você, essa guia amarela é um documento? Sim. Com essa guia amarela, a família pode ir ao Poder Judiciário, apresentar para o juiz e falar, juiz, olha só, o Nakano morreu, está aqui e eu quero que o senhor reconheça a extinta a punibilidade porque o Nakano morreu. O juiz pode extinguir a punibilidade? Não. Mas o juiz sabe que aquilo é um documento assinado por um médico, pode fazer uma perícia, falar, não, o documento é verdadeiro. Não pode. Por quê? Porque o próprio Código de Processo Penal, ele diz que somente à vista da certidão de óbito, o juiz pode declarar extinta a punibilidade em razão de morte do acusado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Está no artigo 60. Ó, joga para mim na tela, para mim, Felipe. O artigo 62. No caso de morte do acusado, o juiz, somente à vista da certidão de óbito e depois de ouvido o MP, declarará extinta a punibilidade. Essa certidão de óbito aqui, então, é uma prova tarifada. A certidão de óbito, que está lá no artigo 62, vou colocar só o artigo aqui, ela é um exemplo de prova tarifada. Artigo 62 do CPP. Que o legislador falou, ó, juiz, você só vai poder extinguir a punibilidade se você ver a certidão de óbito. Ah, mas aquele documento do médico não serve? Não serve. Uma foto do Nakano decapitado não serve? Não serve. Precisa da certidão de óbito. Beleza? Nós temos um outro exemplo aqui. No artigo 155, no parágrafo único, aqui, ó. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas restrições estabelecidas na lei civil. O parágrafo único do 155 também é um exemplo de prova tarifada. Ah, se eu quero saber se a pessoa é solteira, casada, eu vou ter que observar as restrições estabelecidas lá na lei civil. Beleza? Então, prova tarifada. Perceba o seguinte, nesse tipo de sistema, o juiz não tem liberdade alguma. O juiz não tem nenhuma liberdade, ele tem que seguir o que o legislador está dizendo. Por isso que a gente fala certeza moral do legislador. Outro sistema. Nós temos um sistema agora chamado sistema da íntima convicção. Sistema da íntima convicção ou sistema da certeza moral. Sistema da íntima convicção ou da certeza moral do juiz aqui, né? Nakano, enquanto nesse primeiro sistema, no sistema legal da prova tarifada, cai muito prova tarifada, tá? Na prova, preste atenção nesse nome, prova tarifada. Sabe que é aquela prova que o legislador criou um peso para ela. O da íntima convicção, enquanto no primeiro, no sistema legal da prova tarifada, o juiz não tem liberdade, no da íntima convicção é total liberdade para o juiz. Inclusive, ele tem tanta liberdade que ele não precisa nem fundamentar a decisão. Perceba, aqui o juiz não tem liberdade para decidir, ele tem que seguir o que a lei diz. Aqui no segundo sistema, da íntima convicção da certeza moral, o juiz tem total liberdade, inclusive não precisa fundamentar a decisão. Olha só, vou até colocar isso, o juiz tem liberdade total, o juiz tem liberdade total, tem total liberdade, inclusive não precisa fundamentar a decisão. Beleza?
Inclusive, não precisa fundamentar a decisão. Fala assim, porra, Nakano, acho que no Brasil não tem esse sistema em que o juiz tem liberdade total para decidir, ele nem precisa fundamentar o porquê que ele a condenou, absolveu. E aí, eu te pergunto, esse sistema é aplicado no Brasil? Meu monitor, esse sistema existe no Brasil? Não sabe, meu monitor é novo. Primeira vez que você está comigo, né? Meu monitor ali é novo. Quantos anos você tem? 18 anos. Pô, só uma molecada nova aqui. Existe, tá? Qual é o exemplo aqui? Tribunal do Júri. No Tribunal do Júri, nós temos aqui o chamado juiz leigo. É um conselho de sentença formado por 7 juízes, 7 cidadãos, que são convocados para poder desempenhar a função pública ali de jurado. Os jurados nada mais são do que juízes leigos. É ele que vai absolver ou condenar. Mas tem como eu exigir que um jurado, uma dona de casa, que vai lá e é escolhida para poder julgar se aquela pessoa que cometeu aquele crime doloso contra a vida é ou não culpado? Não tem como eu exigir que ela saiba fundamentar. A dona de casa ela não sabe fundamentar. Provavelmente ela não vai saber. Ela só está ali para, durante o processo, avaliar as provas que são apresentadas pelas partes, pela acusação e defesa, e ao final ela só vai colocar um voto, se sim ou se não, se condena ou se absolve, e não precisa fundamentar. Então esse sistema é aplicado no Brasil, existe somente no Tribunal do Júri, ok? Entendeu? Somente no Tribunal do Júri, o juiz, no caso os jurados, não precisam fundamentar. E nós temos o sistema que é adotado pelo nosso Código de Processo Penal. Nós temos o sistema do livre convencimento motivado. Perceba, aqui o juiz tem liberdade total, não precisa fundamentar. Aqui o juiz não tem liberdade. Eu faço um outro sistema em que eu junto tudo. O juiz é livre para se convencer, mas ele tem que motivar. Ou seja, a liberdade dele, de qual prova ele escolhe, ele é livre. Só que ao final ele vai ter que fundamentar a decisão dele. Então nós temos o sistema do livre convencimento motivado, ou também chamado de persuasão racional. Persuasão racional. Cai mais em prova do livre convencimento motivado. Tá? Ou sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado. O juiz precisa fundamentar a decisão. Nesse sistema, o juiz precisa fundamentar. O juiz precisa fundamentar a decisão, claro. As provas devem ser produzidas sob o crivo do contraditório. As provas devem ser produzidas sob o crivo do contraditório. E as provas... até aqui tá bom. Então o juiz precisa fundamentar e as provas devem ser produzidas sobre o crivo do contraditório judicial. Isso é o nosso sistema do livre convencimento motivado.